Nesse vídeo que está aparecendo aqui em cima no card, eu falei um pouquinho sobre uma coisa chamada ciclo da doença. Ciclo da doença foi algo que eu identifiquei ao construir a análise psicossomática clínica e eu dei ao ciclo da doença uma lógica baseada em 3 comportamentos emocionais. V e C. Cada uma dessas letrinhas que compõem o VIC representam justamente um comportamento. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o V desse comportamento, que é a vitimização. Vem comigo que, ó, tá da orelhinha o bate-papo nosso de hoje. Olha só, vitimização é algo que afeta milhões de pessoas no mundo todo. Existem aquelas pessoas, inclusive, que são vítimas reais de situações extremamente desastrosas, dolorosas, tristes. Agora, existem também aquelas pessoas que são vítimas de situações emocionalmente dolorosas, desastrosas e tristes. Então existe a vítima que passou por algo físico, por algum impacto emocional físico profundo, como por exemplo, tenho certeza absoluta que na guerra da Ucrânia temos lá inúmeras vítimas, tanto físicas quanto emocionais, das mais diversas situações possíveis. Agora, a vitimização disfuncional, que é o nosso bate-papo, o foco da nossa conversa de hoje, ela tem a ver com um processo em que a pessoa, depois de passar por um desafio, por um problema em sentido emocional ou até físico, depois de passar por aquele trauma, por aquele conflito emocional, ela, ao invés de respirar e se permitir dar a volta por cima, reconstruir a própria vida e seguir em frente, ela começa a utilizar o processo gerado no momento em que ela era uma real vítima de alguma coisa para desculpar os seus defeitos ou desculpar o seu mau comportamento ou desculpar ela não fazer aquilo que precisa ser feito no seu dia a dia. Nesse momento, a pessoa deixa de ser uma vítima real e passa a ser uma vítima tóxica, tanto de si mesma e dos seus próprios pensamentos, quanto uma vítima tóxica para outras pessoas que convivem com ela. Bom, vamos entender um pouquinho mais a respeito dessa questão que eu acabei de falar agora. O que é uma vítima tóxica? É aquela pessoa que não assume a responsabilidade pelos seus próprios defeitos, pelas suas atitudes disfuncionais e fica apontando o dedo para os outros, próximos a si ou para situações externas a ela, como se tudo aquilo que acontecesse de ruim na vida dela, nada fosse culpa dela, sempre fosse culpa dos outros. Isso é uma vítima tóxica. E uma vítima tóxica, ela se intoxica e ela intoxica as pessoas à sua volta. E o vitimismo, ou a vitimização, ela é o processo emocional disfuncional que está aí no início, na cabeça aí do ciclo do adoecimento. Não existem pessoas que desenvolvem uma doença que em algum momento de suas vidas não tenham passado pelo processo de vitimização disfuncional. Que não tenham em suas vidas, literalmente, se sentido pobrezinhas, coitadinhas, injustiçadas e vítimas do bel prazer e das injustiças do mundo à sua volta. O fato é que todos nós, quando passamos por desafios e nos sentimos injustiçados, magoados, entristecidos, nós vamos sim entrar no processo de vítima, porque o processo de vítima ele é real. Existem vítimas reais de situações reais, tanto de impacto físico quanto emocional. Um divórcio, por exemplo, faz com que a esposa, caso ela seja a vítima, um divórcio por traição, por exemplo, onde o marido trai a esposa é a vítima nesse momento, dessa circunstância. E é mais do que natural que ela se sinta entristecida, magoada e que ela precise de suporte, de apoio para ajudá-la a passar por esse momento difícil emocionalmente da vida dela. Então, nesse ponto, até um certo momento, esse processo de vitimização, ele é saudável e é muitas vezes até necessário. As pessoas que não passam por isso, que não se sentem nem um pouquinho magoadas, tem coelho no mato, tá errado, Ou aquela pessoa que perde um ente querido na morte. Não existe você perder alguém que você ama na morte e ficar tudo bem e fingir que nada aconteceu. Também tá errado, tem coisa errada nisso daí, emocionalmente falando. Então, esse processo de vitimização que acontece, ou de vitimismo que acontece real em pessoas que passam por situações desafiadoras, é natural, é necessário e, inclusive, é saudável, até certo ponto. O que se torna insalubre, o que se torna tóxico e, muitas vezes, até abusivo, são pessoas que utilizam da sua condição como desculpa para não fazer o que precisa ser feito, que é da obrigação delas, ou até como uma forma de manipular os outros à sua volta. Isso é muito perigoso. Isso é extremamente danoso emocionalmente, tanto para a pessoa que está se colocando no papel de vítima, quanto para os familiares. Agora, eu não quero simplesmente dizer aqui o que representa a vitimização, ou como que a pessoa que está no processo disfuncional de vitimização, ela age, como ela age ou o que ela faz.
Eu quero, na realidade, também dar dicas para você que está aí do outro lado de como se comportar em situações onde você perceber que a pessoa que está convivendo intimamente com você, ela está no papel de vítima disfuncional. Então, primeiro vamos listar aqui alguns fatores que nos ajudam a identificar essa vitimização disfuncional. Primeiro de tudo, a falta de autorresponsabilidade pelos próprios defeitos, atitudes ou comportamentos. É a primeira coisa. A pessoa ela deixa de se responsabilizar por aquilo que realmente é a responsabilidade dela. Se ela comete um erro, se ela não faz algo que é da alçada dela fazer, se ela diz algo impensado, tudo vai ser culpa da situação que a fez se tornar a vítima. Nunca vai ser culpa dela. Ou pelo menos, se não quiser utilizar a palavra culpa, ela nunca vai assumir a responsabilidade pelo próprio erro. Sempre ela vai apontar o dedo para um outro, para uma outra pessoa ou para uma circunstância, entre aspas, além de seu controle. Esse é o primeiro fator extremamente preponderante, importante de identificação de uma pessoa vitimista disfuncional, tá certo? Segundo, a pessoa que ela está nesse papel, ela passa a desenvolver muito rapidamente doenças emocionais. Depressão, ansiedade, pânico, de repente começa a sentir dores de fibromialgia, por exemplo, uma doença 100% emocional, já falei sobre isso em outros vídeos, em outras lives, vou fazer uma live específica sobre fibromialgia em breve aqui pro canal. Então, quando a gente começa a ver uma pessoa com esse processo, a gente começa a perceber que, opa, tem coisa errada aqui. Né? E aí ela usa dessa doença emocional como desculpa para não fazer o que precisa ser feito, como desculpa para não executar as tarefas que precisam ser executadas, como desculpa para dizer aquilo que quer, do jeito que quer e na hora que quer, e não ser culpado ou responsabilizado por aquilo, porque afinal de contas, tadinha dela, né? Ela está sofrendo tanto. Então, o que você pode fazer a respeito? Primeira coisa, impedir que a pessoa extrapole a curva com você. Álvaro, mas como assim? O que é extrapolar a curva? Por exemplo, se você talvez é filha de uma mãe ou de um pai que está nesse processo vitimista, não permita que o seu pai ou sua mãe, caso você seja maior de idade, estou falando aqui para adultos no canal, né? Caso você seja maior de idade, tenha a sua vida, suas responsabilidades, impeça que mãe, pai ou qualquer outra pessoa que esteja passando por esse processo de vitimização disfuncional, impeça que essa pessoa controle a sua vida, impeça que essa pessoa escravize você de alguma forma. Álvaro, como assim? Dá um exemplo? Dou um exemplo. Por exemplo, a pessoa ela está num processo de vitimização tão forte que começa a desenvolver doenças como, por exemplo, dores nas costas, bico de papagaio, hérnia de disco, crise de ciático, né? E aí ela vai alimentando ainda mais essa doença, esse processo de doença, não querendo assumir a responsabilidade sobre a própria vida. E ela começa, a partir deste momento, a usar a doença como desculpa para fazer você, filha, filho, ou marido, ou esposa, a cumprir com responsabilidades que não são da tua alçada. Ela deixa de fazer aquilo que é necessário que ela faça e começa a sobrecarregar você. E é nítido que ela está fazendo isso, e as familiares muitas vezes percebem, porém se fingem de cego. É nítido que isso está sendo uma manipulação emocional. Porém, por dó, por senso de piedade, gratidão, ou chame do que quiser, você vai lá e continua alimentando ainda mais essa doença, esse processo de adoecimento, fazendo aquilo que ela está te pedindo para ser feito e que não é da tua responsabilidade, é dela. Isso faz com que você deixe de usufruir da tua vida, que é uma dádiva divina. Né? Ninguém pode viver a vida do outro, ninguém pode ter as experiências do outro sem viver as próprias. Né? Você passa a literalmente abdicar da tua vida em prol do outro, da outra pessoa. E isso vai adoecer você e daqui a pouco você vai piscar o olho e você vai ver que a vida passou e você não fez absolutamente nada que deveria ter sido feito ou nada que você poderia fazer para viver a sua vida. E aí já foi-se anos, às vezes, a fio, e você começa a adoecer justamente por estar cumprindo com algo que não é da tua alçada, da tua responsabilidade. Então, impeça que pessoas que estão passando por esse ciclo de vitimização disfuncional controle a tua vida. Segundo, se você tem condições de eliminar ao máximo possível o convívio com essa pessoa, faça isso, mesmo morando dentro de casa. Fique mais tempo fora de casa trabalhando, talvez, ou investindo em conhecimento, né? Ou vá visitar pessoas que você realmente aprecia, gosta, que podem te auxiliar. Pessoas muitas vezes mais velhas, né? Com uma boa índole, uma boa vida, uma boa experiência de vida.
pessoas que realmente vão te jogar para cima, vão te ajudar a entender como melhorar ainda mais o teu convívio com essa pessoa vitimista sem se permitir ser manipulado por ela. E terceiro, assim que possível, caso você ainda viva dentro de casa, saia, vá viver a tua vida. Quando a gente cresce, a primeira coisa que nós precisamos entender é que casa de pai e mãe acaba virando só lugar para a gente ir final de semana. Comer talvez uma macarronada, né? Ou passar um tempinho ali. Casa de pai e mãe não foi feito para marmanjo ou marmanja viver o resto da vida. Isso é disfuncional, isso é doentio. Isso incomoda tanto o pai e a mãe mais velho, que achava que depois de uma certa idade poderia ter a sua, entre aspas, rotina de vida e as suas particularidades de volta, né? Me fugiu aqui a palavra agora. E você também precisa ter o teu cantinho, ter a tua área. E não pense você, se você é mulher, que você precisa casar para tomar uma atitude assim. Não, vá construir a tua vida. Você pode, você tem competência, você tem capacidade para isso. É altamente disfuncional passar a vida convivendo com alguém adoecido. Isso vai te adoecer cada vez mais e vai te impedir de viver a tua vida. Essas são só algumas dicas. É claro que abrace essas dicas, porém filtre aquilo que eu acabei de dizer agora, de acordo com a tua realidade, principalmente. Entenda que eu não estou aqui dizendo que isso é o caso de todas as pessoas. Não, cada um tem a sua circunstância. Talvez a sua circunstância atual não te permita sair de casa por questões financeiras, neste primeiro momento, por exemplo. Então vá atrás, construa a tua vida. Você não precisa de marido, você não precisa de esposa para ter uma vida lá fora, não. Pelo contrário, você pode construir a tua independência independente de um cônjuge do teu lado, de um parceiro ou de uma parceira do teu lado. Pense nisso. A vida é para ser vivida, porém de forma individual. E última coisa que eu tenho para dizer para você é o seguinte. Se fez sentido esse bate-papo que nós tivemos hoje, rápido, né? Esses minutinhos aí, clica aqui, deixa teu like, se inscreve aqui no canal, caso você ainda não seja inscrito, clica no sininho de notificação, porque olha, é vídeo novo todos os dias, tá? Só sábado e domingo que às vezes não é postado vídeo novo, mas é vídeo novo para você todo dia, para que eu possa interagir com você e dar aqui dicas do que fazer para eliminar da tua vida doenças que mais maltratam as pessoas, tá certo? Beijo no coração e até o próximo vídeo. Tchau, a gente se vê.